ou Coríntia Bet, capítulo 3. Carmelita Costuras está lá na França. Um abraço a vocês da França. Vamos começar aí o ponto da Filosofia X. A todos os brasileiros, latinos e franceses. Eu enviei algumas cartas de recomendação para vocês, mas isso não deveria ser necessário. Preste atenção. Quem comprou o livro a preço de custo, Dessistematizando, Desteologizando, ou baixou gratuitamente o PDF desse livro, há muitos anos, disponível, deve lembrar que esse é o nosso texto áureo de Revelare, de Iluminare, porque é o capítulo da tiragem do véu. Se em 1 Coríntios 11, Paulo falou sobre colocar véu, aqui ele fala para tirar o véu. Então eu queria que você escrevesse assim: ontem eu revelei da dualidade das duas cartas aos Coríntios. Coloca assim: 1 aos Coríntios, coloca véu. 2 aos Coríntios, tira o véu. Você sabe o que é que Paulo está fazendo? Paulo não tinha ideia de que o que ele está escrevendo se transformaria numa Bíblia. Mas ele está fazendo, e aí sim propositalmente, uma dualidade nos textos, nos contextos e nas cartas. Assim como existe Velho e Novo Testamento, veja que a primeira carta é dual à segunda. A primeira vem com vara e a segunda vem com cajado. A primeira vem com punição e a segunda vem com amor, perdão. Quem lembra que Romanos 16 é, na verdade, outra carta de Paulo a uma sor, uma irmã chamada Febe, ou Febe. E era uma carta de recomendação. Quem lembra que Paulo disse que enviaria Timóteo, no último capítulo, no capítulo 16 de 1 Coríntios, em Corinto, para Corinto, e ele disse: eu vou recomendar Timóteo. E aqui ele revela que essa prática muito usada aí na Assembleia de Deus, em muitas denominações, carta de recomendação que veio do judaísmo, na Batista, eu acho que também, né? Vocês que foram batistas. Carta de recomendação. Essa prática, ela veio do judaísmo, é o que Paulo está revelando, mas não deveria mais ser necessária. Quando Paulo fala assim, nós passamos a entender que Paulo está fazendo uma transição que Jesus começou a fazer e ainda não tinha terminado. Essa carta aqui é aproximadamente 3 décadas depois de Jesus, 30 anos depois, e ainda não havia sido terminada, não havia sido, quase 30 anos, não havia sido concluído a transição, a reforma. Não aquela reforma de Lutero, não. A reforma no sentido de o que é que de fato fica dessa casa velha chamada judaísmo. Olhe para as denominações. Sabe o que você vê? Quase tudo. Porque se você entrar numa igreja que se chama templo, ou como uma sinagoga, que tem altar, que tem oferta, que tem dízimo, que tem sacerdotes, o que que reformaram nessa casa? Quase nada, só a pintura. Aí você, só enganou. Aí você chega em outras denominações, reformaram um pouco mais. Tem algumas, por exemplo, Testemunho de Jeová, que eles dizem que não tem templo, tem salão. É uma incoerência chamar de templo. Opa, aí já derrubaram as paredes, pelo menos. Já não tem o altar, mas ainda continuam tendo outros elementos. Estão entendendo? Então, carta de recomendação é algo que é desnecessário para uma comunidade evoluída. Se você entrar numa denominação e ainda tem carta de recomendação, saiba, não evoluíram. É isso que Paulo está dizendo.
Será que precisamos mesmo recomendar alguém através de carta, seja de vocês para mim ou de mim para vocês? Penso que não precisamos, pois vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossa consciência, conhecida e lida por todos. Lembrem-se que no final do capítulo 2, do capítulo anterior, grau 259, ele disse que nós somos o perfume, a fragrância, e agora ele fala que nós somos a carta. Pois vocês mesmos são a carta, a recomendação, a vida de vocês, escrita em nossa consciência, conhecida e lida por todos. Vocês são a carta de Cristo, frutos do nosso trabalho, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Criador da vida, não em tábuas de pedra, como era necessário ainda na primeira Bíblia, mas em tábuas de corações humanos, isto é, nas nossas consciências. Essa confiança que temos em vocês é através de Cristo e através de Cristo no Criador. Não precisamos de carta de recomendação, não por sermos autossuficientes, olha o original, porque nossas capacidades vêm do suficiente, aquele que é o suficiente, que é uma das virtudes, um dos 72 nomes do Criador, El Shaddai. Escreva aí, El Shaddai significa o suficiente, que às vezes eu chamo aqui na Bíblia original, Códex de o absoluto, que é a mesma coisa, o absoluto, o suficiente, El Shaddai. Que é lindo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele nos capacitou para sermos trabalhadores da segunda Bíblia. Uma nova Bíblia. Não mais da letra, mas do Espírito. Muito bem, quero cumprimentar, portanto, a Terezinha está me avisando aqui, o Manuel Pedro, que está lá assistindo agora, ele e sua família, um abraço a ele. Esperamos vocês em Brasília. Não mais da antiga Bíblia, mas agora a nova Bíblia, nova lei, que é do Espírito, espiritual, que nos dá vida eterna. Por quê? Porque essa primeira matava. A segunda, o trabalho dos sacerdotes e levitas da primeira Bíblia nos trouxe morte. Ministério é trabalho. Mesmo assim, a primeira Bíblia veio com tamanho poder e luz, ao ponto de que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Isso porque a luz já estava desaparecendo. Olha só. Revelare. A ilusão e fantasia religiosa é tão grande hoje que denominações legalistas pentecostais vão dizer que não se pode estudar a Bíblia, ou filosofia, teologia, teosofia, o que for. Evoluir consciências não pode estudar, é satanizado o estudo. Tem até Ana Jungs, denominação Tabernáculo da Fé, que a mulher não pode estudar, a mulher não pode falar, o puro machismo da primeira Bíblia. Mais grave ainda, denominações como Deus e Amor, Congregação Cristã, que é pecado estudar. E qual é o principal argumento? A letra mata. Que triste isso.
Isso é triste, isso é muito triste, porque nós não estamos falando de meia dúzia de irmãos, nós estamos falando de milhões de irmãozinhos nossos, perdendo seu tempo nessa fantasia, dizendo a letra mata, a letra mata, a letra mata. Mal sabem eles que ignorar a evolução é exatamente estar morto pela letra. A primeira Bíblia que torna os cristãos cegos com um véu, legalistas, bíblias, julgadores, condenadores. Paulo continua. Imaginem agora o trabalho do Espírito na segunda Bíblia, que possui muito mais luz e poder. Se a primeira Bíblia, que trouxe morte e condenação, já foi gloriosa, imaginem agora quão mais poderosa será a segunda Bíblia, será o trabalho que produz justiça. Porque a primeira Bíblia era da injustiça, trazia morte, a segunda traz justiça e traz vida. A glória da primeira Bíblia diante da glória da segunda Bíblia não é nada. A glória da segunda Bíblia é insuperável. Aquela luz desvanecia no rosto de Moisés. Essa luz da segunda Bíblia não desvanece mais, não desaparece. Ela permanece. Sabendo disso, você está vendo Jesus escrevendo no chão ali? Quando ele, com o mesmo dedo, agora em carne, escreve a segunda Bíblia. Sabendo disso, temos hoje muito mais confiança e ousadia no ensinar. Moisés era interrompido e não confiava no seu povo, mas hoje eu posso confiar em vocês. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que sumia aos poucos. Na verdade, as consciências dos israelitas estão fechadas, pois até hoje o mesmo véu permanece quando eles leem a primeira Bíblia. Paulo está falando isso 1500 anos depois. E nós estamos dizendo isso 2000 anos depois de Paulo e 3.500 anos depois de Moisés. E nós continuamos dizendo depois de 3 milênios e meio, até hoje, o mesmo véu permanece quando eles leem a primeira Bíblia. O véu dos judeus não foi retirado. Somente a fé em Cristo como Messias pode retirar o véu. Até hoje, quando a primeira Bíblia é lida entre os que ainda são legalistas, um véu cobre suas consciências. Olha que lindo, esse texto é realmente o texto mais valoroso do nosso curso de Sistematizando. Esse é um primeiro passo para alguém que está preso em alguma sinagoga cristã e quer enxergar as coisas como de fato são. Até hoje, quando a primeira Bíblia é lida entre os que ainda são legalistas, um véu cobre suas consciências. Somente quando se arrependerem, se converterem, que é metanoia, ao Senhor, o véu será retirado. Revelare. Quem lembra, quem aprendeu que o prefixo re tem o mesmo significado de ek, de eclésia, tem o mesmo significado de ed, de educar e educação.
tem o mesmo significado de ex, de cristão, de perfeito, cristão original, de Apocalipse, são termos que significam isso. Evolução, desvendar, cristianismo original, tirar para fora, destacar, santificar e dar visão. Depois o sufixo velare, que significa véu. Portanto, 2 Coríntios 3, desde o livro de Sistematizando e Desteologizando, é o capítulo do revelare. Qual é o capítulo do revelare? 2 Coríntios 3. Tem que se arrepender, tem que vencer o próprio ego, para poder enxergar que a primeira Bíblia se cumpriu na segunda, e que a segunda, por óbvio, é o cumprimento da primeira. E a segunda Bíblia, quando falo segunda Bíblia, não são os 27 livros que a Igreja Católica compilou. Porque, para começo de conversa, Matiarro, Yohanan Moshe, Luca, Yohanan, Mateus, Marcos, Lucas e João, é transição, é interbíblico, intertestamentário. Ainda é Velho Testamento, como diz Hebreus 9. Então, 27 menos 4, 23. São 23 livros. E mesmo esses 23 também não são. Porque Paulo nunca escreveu uma carta, nem ninguém escreveu carta dizendo essa daqui é a segunda Bíblia. Não está errado dizer que é, porque como vocês estão vendo, as cartas falam de graça, as cartas falam de justiça, as cartas falam de fé, que é o cumprimento da promessa. As cartas mostram transição como aqui, ó, revelação, vida, vivificação e não mortificação. Então, de fato, elas estão falando de vida, e se estão falando de ressurreição, como nós vimos, 1 Coríntios 15, ressurreição, regeneração, transmutação, transformação, imortalidade, muito bem, isso é Novo Testamento, isso é a segunda Bíblia. Mas não foram escritas essas cartas dizendo, olha, são sagradas e canonizadas essas palavras e aqui está a segunda Bíblia. Não. A ideia que eles tinham, que Paulo está transmitindo aqui, é que a segunda Bíblia não pode cometer o mesmo erro da primeira. Porque se a primeira foi escrita em tábuas de pedra, a segunda não pode ser escrita em tábuas de pedra, nem em couro de animal, nem em pergaminho, nem em papiro, nem em papel, nem digital, nem holograma. A segunda Bíblia é escrita onde? Escreva aí. Vamos lá, revelar. Tem que aumentar a música para esse pessoal aprender. Vamos lá, alunos! Música. Escreva aí. No coração. Na consciência. Você já ouviu falar em impressão mental? Impressão na consciência. Não está mais impresso no papel. Não está mais digitalizado. Projetado em luz, holograma, projetor, projeção. Não está mais escrito com tinta, caneta e couro de animal, couro de cabra. É na consciência, portanto é espiritual, que é o que Paulo disse em Romanos 12. Quem lembra o que Paulo disse em Romanos 12? O culto racional, o culto do logos, o culto da sofia, o culto do raciocínio, o culto do intelecto, o culto da mente. Que é o quê? Aonde o Espírito de Jesus Cristo encarnou, habita, mora, dextra e dominando a tua sexta, o teu ego. E é onde ele ilumina. Iluminar é sinônimo de evoluir. Porque a mente deles está fechada. Trevas. Isso é tão precioso. Tão precioso. Esse capítulo aqui é realmente lindo. Porque se você tiver a visão de que o Novo Testamento não pode cometer o mesmo erro do primeiro. É uma contraposição.
Se o primeiro era sul, a segunda Bíblia precisa ser um norte. Uma metanoia plena. E se é um converter pleno, então preste atenção. Precisa ser espiritual. Como nós vimos em Romanos 2, em Romanos 10. A Bíblia está aqui, ó, Velho Testamento, Novo Testamento, na conscientia dual. Porque aqui, ó, nós temos sombras aqui desse lado. E nós temos muita luz aqui na destra. Essa é a Bíblia que estava dentro de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão e Eva, de Caim, de Abel. Ora, que Bíblia Caim consultou para sair correndo de Deus? Onde foi que Caim disse assim, está na Bíblia. Matei meu irmão e está na Bíblia. Vocês entenderam? Então a segunda Bíblia é espiritual. Queridos, não bloqueiem a Yasmine Ora que está aí. Deixem eles participarem, deixem eles escreverem. Agora, ao mesmo tempo, eu peço, olha como vocês não sabem viver em liberdade. O primeiro passo para ver uma pessoa evoluída é se ela sabe controlar a si mesma. Se vocês não conseguem controlar os dedos, porque eu fico me perguntando o seguinte, vocês escrevem para quem? Para mim não é, porque eu estou dando aula. Será possível que é carência afetiva? Carência de aparecer, porque os outros precisam ler, eu preciso exteriorizar o que eu penso, eu preciso nem que não leiam, mas eu preciso escrever, jogar para fora o que eu penso. Para que essa necessidade, hein? Tem que evoluir. Segura os dedos aí. Agora não bloqueia ninguém, pessoal, vocês têm trabalhado muito bem, mas vamos fazer uma aula linda aqui? Vamos? Então vamos lá. Esse capítulo 13, segundo aos Coríntios, é o capítulo do Revelare. Hoje o cristianismo falso, não o original, é exatamente a extensão do judaísmo daqueles dias. Ainda estão na condenação da letra. Paulo continua. Ora, o Senhor é Espírito e a consciência que possui o Espírito de Cristo habitando ali, encarnando ali, possuindo ali, estando ali, ali a liberdade da letra da primeira Bíblia. Revelare. Infelizmente, esse versículo é a origem de outra confusão entre os nossos irmãozinhos simples, sem cultura, que pensam encontrar aqui a liberdade para os cultos pentecostais quase umbandistas, onde caem, dançam, riem, choram, falam em línguas em nome de uma falsa liberdade do Espírito. Mal sabem eles que ainda estão cegos com o véu e mortos com a letra. Que coisa! Por que o chat tem que ser desativado, né? Isso aqui é lindo. Tem gente dizendo, continua a aula. Não, eu não posso continuar a aula vendo esse chat assim. Porque isso aqui, para mim, é a prova de tudo que eu ensino. É impressionante o quanto que vocês sofrem de mimimismo. Mas que mimimismo! Parece que buscam se ofender. Tanta coisa linda para ser feita, tanto pobre para ser alimentado, tanto trabalho aqui. Ó, hoje eu fiquei 4 horas preparando o tema de hoje, vim para cá, atendi pessoas que estavam precisando muito de mim, respondi N questões hoje, desde manhã, e as pessoas arrumando problema. Vão arrumar o que fazer. Olha, tem Bíblia para fazer, tem reunião, tem manifestação, tem muitos trabalhos para fazer. Vamos trabalhar? Vamos! Chega de mimimismo!
E Corinto, a criançada, um maternal, se ofende por qualquer coisa. Vamos crescer, vamos? Vamos crescer. Você sabe, Ebenésia, ela disse que tristeza esse chat. É verdade, Ebenésia, só que veja só. Não era para ser assim. Não deveria eu ter que desativar o chat. Isso é triste, isso é a mesma coisa que denominação. Você tem que colocar o cabresto, porque o povo não sabe viver sem cabresto e viseira. Vocês querem viseira e véu? Ou vocês querem tirar a viseira e o véu e serem livres? Eu estou acabando de falar aqui, ó. Onde é o espírito, a liberdade. Mas eles sabem viver em liberdade? Quem não sabe viver em liberdade, o sistema é a cura. Como eu falei lá em São Paulo, volta para o sistema para você aprender a servir o quartel. Lá no sistema tem quartel. Lá tem regra, dogma, liturgia, ritual. Vai lá. Aí quando você aprender lá, aí você sai. Aí você vai estar preparado, maturo para saber viver em liberdade. Se você não sabe viver em liberdade, volta para o sistema. Vai para uma sinagoga aprender a viver na regra. Primeiro regra, depois liberdade. Olha só, que lindo isso aqui. Ah, meu Deus, isso aqui Olha só, eu vou voltar aqui o texto para você ver comigo. O Senhor é Espírito. E onde Ele está, tem liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da letra. Liberdade da Bíblia. Que lindo, hein? Ô Jairo. Que lindo! Quem aí já foi pentecostal? Agora sim é para usar o chat. Era para estar todo mundo quieto até agora. Quem aí já foi pentecostal, neopentecostal, carismático ou ainda é? Manifeste-se. Eu só quero informar vocês que 90% dos que estão me assistindo agora e depois não participam de chat. Mas vocês que participam, quem aí é ou já foi? Vocês lembram dessas expressões? Primeira, a letra mata, tirada aqui desse contexto, e a segunda, onde tem o Espírito, a liberdade. Vamos dançar, vamos pular, o Espírito está aqui. Dê liberdade para o Espírito. Deixa Deus te usar. Não é assim? Os nossos milhões de irmãozinhos que estão vivendo uma fantasia. É difícil ouvir isso. É frustrante. Mas é a verdade. Não tem verdade que não dói. No primeiro momento eu sou o dono da verdade, no primeiro momento eu sou herege, mas eu sou, na verdade, um professor, como Paulo era, apontando o caminho para vocês. Esse é o original, vocês aprenderam errado. Liberdade aqui do espírito é liberdade da letra, do legalismo, do letrismo. Viu? E a letra que mata é o legalismo da primeira Bíblia. Por quê? Porque a primeira Bíblia não tem sustentação. Ela é só um apontamento para Jesus. Para o cumprimento da promessa feita a Abraão. Para o cumprimento da vinda do Messias feita aos profetas e a Moisés. Tudo que você ver de Bereshit, Gênesis, até 2 Crônicas ou Malaquias, é Jesus. E ainda assim você vai ver 1 milhão de adventistas guardando o sábado. E impondo a guarda do sábado. Assim como outras ramificações. Mas, deixa cada um fazer o que entende. Eu não posso. Eu tenho uma missão, falar o que é. Eu não posso falar o que não é. Eu tenho que dizer o original. Aliás, Paulo vai falar isso agora, na 2ª carta, capítulo 4. O próximo capítulo ele vai dizer:
Tudo o que estava oculto eu preciso revelar. Nada debaixo do tapete. Nada. Paulo continua. Mas nós que já temos a face descoberta, isto é, sem os véus da primeira Bíblia, sem os véus religiosos, podemos contemplar a glória do Senhor. Ao vermos o espelho, olha o original desse texto, olha que lindo. Ao vermos o espelho, vemos a imagem da face do Senhor. E segundo a imagem do seu rosto, estamos sendo transformados e transfigurados com uma luz cada vez maior. De luz a luz, de lume a lume, somos iluminados, evoluímos cada vez mais através do Espírito do Senhor Jesus Cristo. De lume a lume, você pode escrever aí? Esta é a evolução. Na tua Bíblia diz de glória em glória. A tua Bíblia complica tudo porque às vezes o original está falando de luz, às vezes está falando de poder, às vezes está falando de orgulho, às vezes está falando de evolução, e a tua Bíblia sempre traduz como glória, 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 glória. Por isso que a Deus é amor está lá, glória, 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 glória. Com todo respeito a vocês da IPDA que nos assistem. Mas é verdade o que eu falei aqui. Gerou isso. Você já imaginou o que é segundo a Bíblia, o que é perder o véu religioso? É você olhar para o espelho e ver Jesus. Aí eu pergunto a vocês que me assistem agora. Quando vocês olham para o espelho, vocês estão com a visão embaçada? Vocês estão com velar e véu? Vocês veem a si mesmos? Ego, diabo, egoístas, egóicos, vaidosos, presunçosos, materialistas, soberbos? Ou vocês veem Jesus? Qual é a imagem que é refletida no espelho? Quando você olha para o espelho, você vê a imagem de Cristo ou a sua própria imagem? Que lindo isso. Aqui termina 2 aos Coríntios, ou Coríntia Bet, capítulo 3. E aqui começa 2 aos Coríntios, ou Coríntia Bet, capítulo 4. Iluminare. Você viu que esses últimos versículos do capítulo 3 representam muito bem o nosso iluminare? De lume a lume. Nós somos os verdadeiros Illuminatis, Ita Luiz. Aliás, teu nome é luz. Nós somos os verdadeiros Illuminatis. O que você acha? Que os Illuminatis são os banqueiros? São os judeus? Askenazes? Não. Nós somos os iluminados, de lume a lume. Esse capítulo 3 é tão lindo porque tem aí revelare, tirar o véu, e depois iluminare, de lume a lume. O capítulo 4 jamais deveria ter sido subdividido, pois é a continuação do contexto do capítulo 3. O cidadão chega no 3, para. O 4 é a continuação. Como é que vai entender o 3 sem continuar o 4? Você quer ver? Vamos lá, Paulo continua. Portanto, como temos esse trabalho da segunda Bíblia, não desanimaremos jamais. Quando fala segunda Bíblia, é Bíblia espiritual. Eu queria que vocês escrevessem isso. Segunda Bíblia é Bíblia espiritual. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui, eu preciso. Vocês perceberam que nós que começamos desde o grau 146, entendemos manifestações,
entendemos toda essa linguagem que usamos, hologramação, quântica, dualidade, justiça, fé, graça, segundo a Bíblia. Mas você viu que cada vez mais que nós nos aprofundamos nos originais, mais distantes nós ficamos daqueles que estão no sistema de hoje chamado cristianismo. De modo que hoje um cristão, quando ele escolhe assistir qualquer vídeo nosso, e todo dia tem gente pela primeira vez, ele vai ter uma dificuldade muito grande para entender. Por isso eu reforço que vocês insistam com as pessoas. Esse é o desafio de vocês, vocês convencerem as pessoas a colarem desde o grau 146. Porque quem colar desde Mateus 1 vai entender. Mas quem não colar não vai entender. Não vai. De tamanha diferença que é o que é original e o que dizem. Como eu sempre digo, tudo é Bíblia, mas o que diz a Bíblia e o que dizem sobre a Bíblia. O que diz a Bíblia é uma coisa, o que dizem sobre a Bíblia é outra, bem discrepante. Então, o nosso ministério dessa Bíblia espiritual foi confiado a nós e não desanimaremos jamais. Pelo contrário, nós, sendo da luz, não fazemos nada secreto e escondido. Não enganamos ninguém, nem torcemos a verdade do Criador. Nós ensinamos a verdade com clareza, sem ocultar nada. Olha isso. Revelamos os segredos do Criador publicamente. Vocês leram isso? Vocês estão em silêncio? Quem está participando do chat, duvido que está dando valor a essas palavras. Mas os 90% que estão em silêncio entenderam isso aqui, ó. Não se pode ocultar nada. E o que é que o povo faz hoje? Você chega para um padre, eu falei com um católico numa manifestação ali em Gramado, e disse assim para ele, você sabia que se você falar com o padre estava bem na porta, mas se você falar agora com o padre e disser assim, padre, eu aprendi umas coisas, e cita algumas das coisas que falamos, e eu não sei mais o que eu faço, porque eu estou começando a ter problemas para vir na missa. Minha mente não suporta mais isso aqui. Aí o padre vai dizer, com certeza o padre vai chamar no cantinho, como já aconteceu muitas vezes, e vai dizer assim, filho, então, isso daqui não é mais para você, porque você pensa como eu. Agora o meu trabalho sacramentário é de ajudar essas pessoas que precisam do misticismo, dos mediadores, das medianeiras, dos objetos, das superstições, do misticismo todo, para chegarem a Deus, porque são fraquinhos, são pequenininhos, são pecadores, são leigos, são ignorantes. Vocês entenderam? Mesma coisa é um pastor, não esses de esquina, pastor, estudou alguma coisa, que entende alguma coisa, você chegar nele e abrir o coração para ele. Se ele for de bem, ele vai chamar, filho, saia dessa igreja e eu te abençoo em nome de Jesus que você saia mesmo, porque se continuar aqui você vai acabar contaminando os outros. Então vai em paz. Faz teu trabalho lá fora que eu faço aqui dentro. Esta é a verdade. Porque eles não querem abrir as coisas. Tanto é que o teólogo dentro da igreja cristã hoje, e o rabino que estuda dualidade, por exemplo, ele não traz isso para a sinagoga. O pastor, o padre, não traz isso para a igreja, para o templo, para a missa, para o culto. Não vai trazer, porque não pode. O que é debatido em seminário é diferente do que é debatido em igreja. Quem lembra do padre Fábio de Mello, quando ele falou algo sobre Maria, mãe de Jesus, vocês lembram? Que o brasileiro dá muita importância para Maria e não deveria. Quando isso veio em público, o que é que ele disse? Não, isso foi uma fala dentro de um contexto lá no seminário.
E as pessoas se sentiram bem. Ah, que bom, então tá bom. Então é uma fala descontextualizada do seminário. Não deviam ficar mais desesperadas ainda. Porque essas frases secretas, ocultas, faladas em seminários, deveriam ser as mesmas faladas nos púlpitos, altares, palanques. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Nós ensinamos a verdade com clareza. Sabe por que é clareza? Porque ele está falando de luz. As claras, não as escondidas, sem ocultar nada. Revelamos os segredos do Criador publicamente. Muitos ensinam o evangelho encoberto. Escreva aí. Dualidade de novo. Evangelho encoberto e evangelho descoberto. Escreva aí. A primeira Bíblia é o evangelho encoberto. A segunda Bíblia é o evangelho descoberto. Por isso que você chega aqui no X e diz assim: faz 30 anos que eu estudo a Bíblia e estou aprendendo tudo agora. Eu estudei teologia 5 anos e estou aprendendo agora. Eu fui 50 anos católico de missa e só estou aprendendo agora. Por quê? Porque foram 30, 50 anos de evangelho encoberto, com um véu. Ritual, cerimônia, sacramento só vai perpetuar, permanecer o véu. Tem alguma luz? Tem luz. Mas Paulo está dizendo, a luz de Moisés é aquela luz que desvanece, que esmaece, que sai, que se dissipa. É o que acontece nos cultos. Emoção, dissipa. Emoção, dissipa. Faz um congresso, faz uma festa, o povo se emociona, fica animado por algum tempo, depois começa a desanimar. E o povo está sempre precisando de soluções rápidas, atalhos paliativos emocionais. Um povo fraco. Um povo que não tem raiz. Porque é um evangelho de véu. Não se revelam as coisas profundas. As verdadeiras coisas escondidas, ocultas, não se revelam. Tudo continua encoberto. Nós tivemos até um teólogo que esteve, você estava aquele dia, vocês dois estavam. O teólogo esteve lá, lembra que ele disse? Vai que ele está assistindo. Ele disse assim, o pastor da Assembleia de Deus, ele disse: vocês estão, me parece, que ao invés de iluminar as pessoas com a lanterna, colocando a lanterna no rosto das pessoas. Você tem que iluminar o chão. Você não pode pegar a luz e colocar na cara das pessoas, porque senão cega elas. A metáfora que ele usou para dizer para nós, olha, tudo isso que vocês falam é verdade, mas o povo não consegue enxergar isso. Então tem que ir devagarinho. E é nesse devagarinho que o sistema engessado da Igreja Católica precisa de um Papa reformador para 5 anos reformar um subtópico de um tópico que é do Vaticano II de 1961. Brincadeira? 5 anos para reformar um ponto da igreja. Ninguém aguenta mais isso no mundo hoje. Nem na política, nem em nada. Você pode ver que o mundo está mudando, ninguém suporta mais, nem empresário, nem líder, nem político, nem líder religioso que fica aí engessado, burocrático, mantendo. Mas não é porque isso é assim hoje. Aprove que isso está acontecendo no mundo. Mas nós deveríamos ser assim sempre. Nós não podemos aceitar o pouco. Tem que ser de lume a lume. Nós temos que saber o que é, de fato, nem que doa. Ele está dizendo aqui, ó, evangelho encoberto e evangelho descoberto. Muitos ensinam o encoberto, escondendo a verdade a quem segue isso, e quem segue isso, perdão, vai perecer. Eu faço um desafio a vocês. Olha para este jovem que fala com vocês agora com a idade de Cristo aqui, 32 anos. Olha para esses senhores simpáticos que estão aqui do meu lado, Ita e Luiz. E responde para nós. Minha mamãe que está aqui à minha direita. Responde para nós. Aqui vocês têm o evangelho encoberto ou descoberto? Outras pessoas, outros mestres que você escuta por aí, ensinam o evangelho coberto
ou descoberto? Lá é revelare ou é para encobrir ainda mais? Respondam, sinceramente, nós não fazemos proselitismo, vocês sabem. Tudo é de graça, por amor. Estou falando para vocês abrirem os olhos. É algo que vocês já deviam enxergar sozinhos, mas eu estou ajudando alguns. Olha, quando eu digo Deus não interfere só em 2 casos, isso em toda a Bíblia, isso é claro, isso é óbvio. Deus é justo. Ele interfere sim, em 2 casos, e num terceiro indireto. Tem que assistir os graus para entender. Eu ganho o povo ou perco o povo? Eu perco o povo, porque eu estou descobrindo, eu estou desvendando, eu estou revelando. Né, Geraldo? Encobrire. Muito bem. Percebam isso é importantíssimo. Aqui é ex. O que é ex? Tirar o véu. Tirar. Ex significa educar e educação e igreja. Tirar para fora. Tirar o véu. Tirar. Descobrir. E não colocar, manter. Sabe por que eu falo isso, Ita? Porque muita gente diz assim para mim, mas onde está a verdade? São lindos seus estudos. Existe alguma coisa que me prende aqui, que mesmo não gostando de você, eu estou todo dia aqui, estou assistindo teus vídeos, mesmo não suportando algumas coisas, mas eu assisto outras coisas, eu vou em outros lugares, e eu não sei mais o que está certo. O que é descoberto e o que é encoberto? Onde estão descobrindo e onde estão encobertando? Não é? Se você entrar no lugar que você chega e faz perguntas, primeiro que para chegar no professor é quase impossível. Ele é inacessível. Se você for pessoalmente amanhã comigo em Balneário Camboriú, em Camboriú, Içara e Criciúma, você vai ver que eu sou super acessível, não sou, Ita? Fico até 5 da manhã respondendo, é você que não vem. Não adianta me chamar, eu quero o WhatsApp do Áquil. Eu também quero o WhatsApp de Jesus Cristo, não me passaram até agora. Você vê o Áquil, você conversa com ele, que ele é acessível. Sou acessível. Mas tem denominações que os pastores são acessíveis, que os padres são acessíveis. São poucos, mas tem. Só que a questão é, esses que são acessíveis, eles respondem às perguntas de vocês? Meus queridos, o menino precisa saber se pode ter relação sexual com a menina. O menino precisa saber se pode casar ou não, se pode esperar mais um pouco. A menina acabou de sofrer um problema e quer saber se pode casar segunda vez. Alguém engravidou e quer saber se pode abortar. Alguém está sofrendo nesse exato momento um problema gravíssimo de ordem emocional e precisa de ajuda, de terapia. As pessoas têm problemas, as pessoas querem respostas práticas. A igreja é a escola. Aí você chega na igreja, o que a igreja faz? Ritual. Não, querida, hoje é culto Hoje é missa do. É esse o evangelho encoberto, a extensão do judaísmo. Quem segue isso vai perecer. Por que vai perecer? Porque quem não tem resposta vai saber fazer escolhas da vida. O sistema religioso e político está aí na tua Bíblia, 2 Coríntios 4:4. Nesses últimos dias, isto é, 2 milênios, conforme Oséias 6:2, por exemplo, cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz da verdade de Cristo, que é a imagem do Criador para nós. Aí na tua Bíblia está establishment, o sistema de todas as coisas do mundo. Outra Bíblia diz o Deus deste século. Vocês estão preparados para um grande revelare?
Grand Revelare. Esse momento aqui é histórico, hein? Olha só. Segundo eruditos que fizeram perícias nos originais, aqui nesse versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, temos a maior prova da dualidade no cristianismo. Em um só versículo. Você que escrutinou comigo desde o grau 146, viu Jesus falando de dualidade toda hora, Paulo falando de dualidade toda hora, Atos, Lucas falou de dualidade toda hora, mas aqui, só num versículo, temos a maior prova. Agora quem está dizendo é Áquil. São as enciclopédias bíblicas, são os eruditos, são os teólogos. Vem comigo! Mesmo a teologia sendo contra desde Agostinho, esse trecho é fortíssimo, pois aqui nesse texto original, nos dá a entender que o Criador cegou o entendimento dos judeus e dos que o rejeitam. É o Criador quem envia os véus e o mal para os que o rejeitam. Pois quando diz aí na sua Bíblia sistema, aqui é sinônimo de Senhor deste mundo, Deus deste domo, Deus desse sistema, revelando um segundo Deus. Tanto é que em muitas Bíblias esse versículo vem com Deus com letra minúscula. Lembre-se que nos dias de Paulo não existia maiúscula ou minúscula, nem pontuação. Mas as traduções e as compilações católicas escolheram colocar Deus com letra minúscula, por óbvio. Você lembra de Jesus falando dois senhores? Um senhor, outro senhor. Dois deuses. Isso levou muitos gnósticos, marcionistas e maniqueístas a seguirem o dualismo, que é a batalha espiritual. Efésios 6, o bem contra o mal, Lúcifer contra Deus, não enxergando que a cegueira aqui é enviada pelo próprio Criador, como nos conta a metáfora de Jó. O que está escrito em Gênesis 3? Deus deliberou que a partir daquele momento existiria morte. Não existia morte. Que a partir daquele momento existiria dor, suor. Que o homem teria que trabalhar. Que a mulher sentiria dores. Não foi Deus que criou isso? Ou vão dizer para mim também que foi o Lúcifer? Mesma coisa é aqui, 2 Coríntios 4, é uma das maiores provas da dualidade. Escreva aí. 2 Coríntios 4 é para os teólogos, não é o Áquil. A maior prova de dualidade, porque o Deus desse século... Vou explicar. Agostinho chegou a dizer aqui que esse Deus é o próprio Deus e não o diabo. Pois é ele quem envia o juízo. Ora, quando Agostinho fala dessa forma, Agostinho está provando quem é Deus e quem é o diabo. Já Calvino, preste atenção, supunha que Satanás é realmente indicado aqui. Calvino é o pai dos evangélicos. Mas que Satanás aparece aqui como instrumento de Deus nessa cegueira. Instrumento de Deus. Luiz Rios, presta atenção, colhe os graus sobre dualidade. Mas se você está aqui há pouco tempo, está precisando fazer isso. Se você está há pouco tempo, fazer isso. Agora, se você já está há mais tempo, já devia ter feito. Tem que colar os graus sobre dualidade. Olha só, eu estou dizendo que Agostinho falou, é o mesmo Deus. O que agrava ainda mais a situação. E Calvino disse, é Satanás. Mas depois ele disse, como instrumento de Deus. Porque é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que é o Criador que permite, vontade permissiva,
que os homens sejam cegados, como nós vimos em Romanos 2, Romanos 1. Vejam que grande revelar, e a Igreja Católica e a Igreja Protestante Evangélica afirmando a dualidade, mesmo que de forma oculta, pois poucos têm acesso a essas verdades. Como Paulo acabou de dizer, precisamos revelar as claras e não ocultar a verdade. Prestem atenção, muitos maldosamente com isso vão chamar o Akel e o Ex de ocultistas. Mas respondam honestamente, quem está ocultando, encobertando, evangelho encoberto, e quem está revelando aqui? Quem é ocultista? Quem revela ou quem encoberta? Quem descobre ou quem cobre? É o curso Descobrindo. Desvendando. Minha querida Clécia Inocente. Satanás existe, mas é claro que existe. Não como dizem. É bem mais grave do que dizem. Tem muita gente que diz assim, lá no Ex não tem inferno, não tem Satanás. Olha, se eu fosse você, comparando os dois, você colocar num papel, num quadro, os dois, o que dizem e o que o original diz, eu prefiro que você fique no sistema. Porque lá é Papai Noel, é ovo da Páscoa, é bicho-papão, é chapeuzinho vermelho. Aqui não. O que você prefere? Um fogo queimando, metaforicamente, que nunca apaga, e você dizendo ai, 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 ai? Ou todos os seus erros passando diante de você e você revivendo os piores momentos da sua vida, aqueles que você errou por uma eternidade. E você não podendo fazer nada. A não ser olhar, viver aquilo e dizer, por que fiz? Qual inferno vocês preferem? O original de mais açoites, menos açoites, que Jesus disse, ou o inferno que criaram? Qual Satanás vocês preferem? Aquele de chifres e tridente? Que tem uma mesa suja em uma ala departamental infernal? Ou aquele que habita bem aqui, ó, que não é imaginário não, é aquele que te deixa soberbo, que faz divisão, que faz confusão, que fazem as pessoas guardar mágoa, rancor, se vingar, que faz os homens se guerrearem. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Você nunca escutou essa linda canção, Último Julgamento? Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Quem é o pior dos animais? Quem é o Satanás? O homem que escolhe o mal, Caim. Quem é que matou Abel, Satanás? Hã? Quem é que matou Jesus? Foi o diabo? Ou foram os judeus? Ou foram os bíblias? Evoluam. Paulo continua. Muitos pregam a si mesmos. Nós ensinamos Jesus Cristo, o Senhor, pois nossa missão é servir vocês. Vocês já viram alguém que prega a si mesmo? Que faz um show para se autopromover? Usando a história de Cristo, o caminho aberto para que ele possa se promover? Nossa missão é servir vocês. O Criador disse, aqui Paulo cita Gênesis 1:3. Olha a dualidade. Das trevas, fiat lux. Quem lembra de fiat lux? Escreva aí. Fiat lux. Das trevas, haja luz. Eu não sei se você sabe, mas a palavra fósforo, aliás, tem até uma marca de fósforo chamada Fiat Lux. A palavra fósforo significa Lúcifer. Por quê? Luz. Luz. Ele mesmo formou a luz em nossas consciências para que sejamos iluminados pela sabedoria de Cristo.
Toda essa luz com inestimável valor está dentro de nós, que fomos feitos de substâncias químicas simples da Terra. A ciência vai chamar de carbono, barro, pó, a fim de mostrar que esse poder vem do Criador e não de nós mesmos. Paulo está dizendo, olha, ninguém pode ser egoísta de achar que é alguma coisa. Está lembrando quem somos e de onde viemos. Em todos os lugares somos odiados, mas não desanimamos. Olha a dualidade. Ficamos assustados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca somos abandonados. Ficamos tristes, mas nunca seremos destruídos. O nosso corpo sofre perigos de morte como Jesus, mas também revela a vida em Jesus. Você está vendo dualidade em todos os tempos? Dualidade, dualidade, dualidade. Os cristãos vivos são ameaçados de morte por amor a Cristo, e assim a vida de Cristo se revela em nossos corpos mortais. Nós, mestres enviados, sofremos perigos de morte e morremos por Jesus. Enquanto isso, vocês, alunos, possuem vida em Jesus. E hoje é o contrário, não é? Olha só, Paulo está dizendo, eu, Silvano, Timóteo, Tito, Silas, Barnabé, Apolo, mestres da graça enviados, somos ameaçados de morte, enfrentamos feras, fomos em masmorras sujas, somos desprezados, odiados, perseguidos, condenados à morte e mortos. Enquanto vocês estão aí em Corinto, empresários, bem de vida, se reunindo e arrumando problemas, cheio de mimimismo, se ofendendo por pouca coisa, enquanto nós estamos aqui dando sangue. Nós, morte, vocês, vida. Nós, sofrendo para que vocês tenham paz. Hoje é o contrário, Ita. Hoje, olha os mestres falsos de hoje. Hoje é o mestre que está no bem bom e o povo é que sofre. Quem sofre? O povo. Quem é desprezado no dia a dia? Quem sofre, quem sustenta as dinastias eclesiásticas mais conhecidas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, do mundo? É o contrário. E por aqui vocês veem também onde estão os falsos mestres. Várias vezes encontramos na Bíblia, na primeira, abre aspas, confio ou confiei, por isso falo ou por isso falei. E é com esse mesmo espírito de confiança que nós falamos, porque sabemos que assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. E eu quero ser apresentado juntamente com vocês no reino. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O meu prazer, mesmo sofrendo tudo isso que eu falei, essa lista que eu dei aqui de sofrimento, de perseguição, de desprezo, o meu prazer é chegar lá e ver cada um de vocês entrando no reino e eu com todo orgulho dizendo, são meus alunos. Vocês já viram um professor de ensino médio? Cadê os professores aí? Se manifestem no chat. Quando eles encontram um aluno, isso aconteceu comigo, que se deu bem na vida, ou ficou próspero, se formou, ou passou num concurso, ou seguiu uma carreira, ficou famoso, alguma coisa. Se tornou um grande líder. É um orgulho. O professor de segundo grau, quando encontra esses alunos, ele fica orgulhoso. Porque os meus alunos, aí a professora Renata, quem mais? Os meus alunos chegaram na faculdade, os meus alunos chegaram em algum departamento público. É um orgulho. Assim Paulo está dizendo, vai ser um orgulho para mim ver cada um de vocês, meus aluninhos de Corinto, entrando no reino, frutos do meu trabalho. Valeu a pena sofrer. Estamos encerrando. Tudo que sofro é para o bem de vocês, pois a graça está alcançando um número cada vez maior de pessoas no mundo. Por isso, não desanimamos. Jamais.
embora exteriormente estejamos nos desgastando, olha a dualidade, interiormente somos renovados todos os dias. Olha a dualidade. De um lado da balança divina estão todos os nossos sofrimentos que são tão leves e passageiros. Isso aqui é um clichê bíblico. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes lá na Batista, quando vocês iam na sinagoga batista. Quantos anos vocês foram na sinagoga batista? 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa. Muito bem. Esses aqui faziam um programa de rádio na Batista. Eram radialistas. Joviana Martins, se acalma. Se acalma, tchê. Tudo vai dar certo. É só passar o nome. Essas coisas acontecem. Tudo é dado. Vamos crescer. Olha só. De um lado da balança, eu queria que vocês escrevessem assim, ó. Encham esse chat de coisa boa, escrevam assim, ó. Do lado esquerdo da balança, nas 3 velas e meia do candelabro da menorá, no delta inferior negativo, nossos sofrimentos, perigo de morte, ameaça de morte, todos os problemas que passamos. Aí os crentes vão dizer o clichê. Tudo isso, todo o nosso sofrimento, nem se compara com o tamanho da glória, que será muito mais pesado do que essa leve e momentânea tribulação. Não é assim que eles falam? Toda hora. Leve e momentânea tribulação será para nós um peso de glória muito excelente. Mas será que eles sabem o que diz o texto? Vocês escreveram aí. O lado esquerdo da balança, todo o nosso sofrimento. Quanto é que pesa aí? Cadê as tuas cargas? Compartilhar as cargas uns com os outros, não é assim? O fardo leve de Cristo. Muito bem. Mas cadê seu fardo? Que eu estou passando por uma situação terrível, de tristeza profunda, depressão, síndromes. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, está acontecendo isso na minha vida. Muito bem, todos nós passamos problemas igualmente. Não é privilégio de ninguém sofrer. Quanto pesa o teu problema? Diz para mim aí. Quanto pesa as suas dores? Tá tudo do lado esquerdo. Aí Paulo diz assim, do outro lado, olha o original. Existe uma natureza espiritual belíssima que pesa mais que todos os sofrimentos. De um lado, sofrimentos que são leves e passageiros, se comparados ao outro lado daquilo que nos aguarda, que pesa mais que todos os sofrimentos. Do lado da destra, é muito mais pesado, incomparavelmente mais pesado. Paulo está usando a metáfora de balança para dizer que o que nos aguarda é incomparavelmente mais pesado, melhor do que o que estamos passando por aqui. Jesus disse isso uma vez. Jesus disse, olha, quando vocês chegarem do lado de lá, vai ser como dor de parto. Dor de parto não é terrível, mas depois que pega o bebezinho no colo, cadê a dor de parto? Quando já houve o chorinho dele, acabou. Quantos filhos você tem? Tenho 4. 4. Consegue lembrar desse momento? Cada momento para mim foi como se fosse a primeira vez. E sempre feliz, contente, não tinha medo da dor que ia passar. Agora vê, vale a pena ou não vale? E o pesadelo? Aquele pesadelo, não é aquele pesadelo de quando vocês aí, minhas senhoras, pegam a panela de pressão e fazem aquela feijoada e o marido dorme e ronca e até baba e ele sonha. Não, eu estou falando daquele pesadelo que parece real, parece Black Mirror, o espelho. E aí, a pessoa chega até a acordar com febre, assustada, suando, já viram? Arranhando a cama,
Tem pesadelos que as pessoas acordam segurando a cama. Pois é tão real, mas depois, quando passa, quando acorda, você conta aquilo sorrindo. É assim que será nossa vida crivo, nossa vida domo, nossa vida holograma. Lá, como diz o gaúcho, lá, nós não lembraremos de mais nada de dor no sentido de lembrar e sentir. Será uma lembrança tão vaga, por causa da natureza que receberemos, que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Revelare no corpo dual e na balança dual, entre dor e prazer, Paulo usa o termo hiperbole, que deu origem à nossa palavra hipérbole, dizendo que o peso do que vamos receber na nova natureza espiritual será excessivamente superior a toda a nossa dor e sofrimento que passamos aqui. Paulo continua. Sendo assim, nosso terceiro olho, o que delta olho, dalat olho, terceiro olho, na minha Bíblia não está dizendo assim, na minha Bíblia está dizendo olhos espirituais, depois que tira o véu, abre o olho, abre a mente. Que véu é esse? Por acaso existe véu? Está falando em metafisicalidade. Que terceiro olho é esse? Bom, você tem dois olhos, dualidade, esquerdo, direito e o terceiro. Não estou nem falando da glândula pituitária, da glândula pineal do cérebro, eu estou falando dos olhos dos sentidos, das intuições. Isso é comprovado por química, física, medicina e principalmente quântica. Agora escute. Esse terceiro olho que ele está falando aqui enxerga coisas espirituais. Aí ele diz, o olho espiritual está no cosmos espiritual e não aqui, neste mundo material. Por quê? Toda a matéria deste mundo é vaidosa, passageira. Tudo passa. Canta aí, Jairo. Passa e vai, mas tudo que não vemos, o amor, o perdão, tudo que é imaterial, paz, unidade, é eterno, atemporal. E aqui encerra, 2 aos Coríntios, Coríntia Bet, capítulo 4. Que capítulos gloriosos! Que evolução, de lume a lume. E eu me despeço de vocês, para amanhã encontrá-los aqui, em Balneário Camboriú, a partir das 15 horas. Manifestação na Catedral Principal Católica de Balneário Camboriú, na Assembleia de Deus de Camboriú, onde é feito os Gideões, na Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, manifestações inéditas. E domingo, na Catedral Matriz de Sara e em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Segunda eu volto com o programa Lux Me Alex, com o grau 261, escrutinando capítulos 5 e 6 de 2 aos Coríntios. E você que não se inscreveu para Brasília, manifestação inédita, eu vou colocar a chamada aqui para você prestar atenção e se inscrever. Boa noite, obrigado pela participação de todos, obrigado Itinha, obrigado Luiz, parabéns mais uma vez, obrigado minha mamãe querida, obrigado vocês. Caminhão de som, carreata, caminhada até a torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Deus é real,
audiência do programa Lux Me Alex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Filosofia X Organs and Sophia. Em todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. X.tv.br. Lojas aqui, tudo isso daqui é da Igreja Católica, não é da Prefeitura. O secretário de Planejamento aqui de Gramado me disse que esse imóvel e tudo que está aqui, esse quarteirão inteiro, essa quadra inteira, é privativa, é imóvel da Igreja Católica, viu? Para você ver o poder deles. Ali em Criciúma, aquela quadra inteira que nós manifestamos também é da Igreja Católica, com muitas lojas alugadas. Lojas alugadas, tudo deles. O quarteirão lá de Criciúma inteiro. E aqui em Gramado também é tudo da Igreja Católica. Aí eu pergunto, pagaram algum centavo para comprar isso aqui? Mais uma manifestação aqui agora na Catedral Principal de Canela. Autorização da Prefeitura, a organização que tem Gramado. Na saída da missa, a gente pegou a entrada da missa da Catedral Principal de Gramado, às 8 horas. Agora a saída da missa da Catedral Principal de Canela. Casa de meu pai, casa de venda. Olha só, dia 13 em Brasília.